Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas enfim, deixa eu me apresentar rapidamente. A gente começa a aula, que é a parte de revisão geral por questão. Então, meu nome é Marcela Guimarães. Esse é o meu Instagram. Deixa eu até pegar aqui uma canetinha. Isso. Esse aqui é o meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, queira falar qualquer coisa, eu estou sempre por lá. É só me chamar. Eu sou inicialmente formada em gastronomia, depois eu me formei em nutrição e depois em educação física. Hoje eu sou professora de três âmbitos diferentes. O primeiro âmbito é o de ensino superior. Eu dou aula para o ciclo básico da saúde, então dou aula para enfermeiro, dou aula para farmacêutico, dou aula para educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. Isso em ensino superior. Também dou aula de legislação em saúde, que é de fato, né, a aula que você vai assistir agora comigo. Então, para a parte de concurso público, qualquer tipo de legislação em saúde eu estou lecionando, né? Então, RDC, NR, IN, as próprias leis mesmo, adoro. E, atualmente, eu sou efetiva da Secretaria de Educação do DF, então eu sou professora de Educação Física, e aí esse é o meu terceiro âmbito da docência. Você vê que eu sou professora 3 vezes, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa. Bom, o negócio é o seguinte. Pause o vídeo antes de eu colocar a resposta. Tente fazer de forma que você consiga estudar de forma ativa, tá? E aí depois você vê a correção. Porque se você for ficar só aqui ouvindo eu falar, a chance de você absorver o conteúdo é muito menor, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu não vou ler a questão inteira para depois você pensar a respeito e responder, tá? A gente tem essa dinâmica de vídeo exatamente porque você pode pausar, voltar, acelerar e tudo mais. Então, aqui eu vou sempre tentar pegar o trecho mais diretão, né? Então, por exemplo, aqui vai ter um estudo de caso, né? Uma reportagem, no caso, uma matéria. E aí ele vai falar: a atitude dos empresários expressa no trecho da matéria fere a qual princípio do SUS? Opa, essa eu vou ter que voltar. Porque se ele tá falando do trecho da matéria, eu vou ter que voltar, tá? Então a gente vai ler essa e algumas outras em específicas que vão ser nessa dinâmica. Mas a maioria eu já vou diretão. E aí eu não vou ler aqui as questões, tá? Eu já vou colocar a resposta pra gente só ir trabalhando em cima das respostas. Por isso que eu peço que você pare, tente resolver sozinho e depois volte aqui comigo, tá? Então vamos lá. A matéria é: a classe média vai ao SUS. E aí ele fala: o caso dos empresários de Minas Gerais que arrumaram um lote de vacina para chamar de seu, além da grave falha moral e legal da turma, o grau de incompreensão dos com plano privado de saúde, frente à realidade do velho normal da maioria do Brasil, né? Que é quando a falta de vaga em hospital, médicos, equipamentos e insumos já era contínua. Né? A falta era contínua, que faltou um acento. A impaciência em plena pandemia é ainda maior pela escassez de vacinas, um dos poucos itens anteriormente garantidos na vida de todos os brasileiros, pobres ou ricos, pagantes ou SUS, desde a primeira infância até a terceira idade. Então aqui ele traz a ideia de que nunca foi um problema a questão de lotes de vacinas a serem disponibilizados nos postinhos de saúde, por exemplo. A gente via bastante campanha, né? E nunca foi um problema a falta dele. Foi quando veio a pandemia que teve toda aquela questão de compra de loja errado, falta e por aí vai, né? Desvios e tudo mais. Então ele traz essa ideia aqui. E aí ele pergunta: a atitude dos empresários expressa no trecho da matéria fere a qual princípio do SUS? Então a gente tem que lembrar quais são os princípios do SUS. E esses princípios eles estão citados tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8080. Só que na Lei 8080 ele é mais destrinchado, tá? Ele vem junto com o capítulo de princípios e diretrizes. Então, universalidade. Não é universalidade, porque ele não está falando aqui sobre o acesso universal, sobre cidadãos que não estão no país não estão conseguindo acessar os serviços do SUS. Então não é isso. Mas é um princípio. Equidade. Equidade é a ideia de que você tem que dar mais a quem precisa de mais e dar menos a quem precisa de menos. E dessa forma, eles conseguem se igualar. Aqui ele está falando de alguma coisa relacionada a isso? De que, na verdade, eles pegaram a vacina para eles porque eles precisavam de mais? Não, tá?
é um princípio, mas não é a nossa assertiva. Letra C, integralidade. Aqui ele está falando da integralidade de você ter que ter acesso a tudo o que é fornecido ao SUS. Não é porque você entrou, por exemplo, né, pela atenção básica, primária lá, no nível de complexidade mais básico. E você quis fazer, por exemplo, uma triagem para ver como que está o seu colesterol, seu perfil lipídico. Mas aí descobriram que você também tinha um câncer. Na integralidade do SUS, o que acontece, né? O que deveria acontecer? Mesmo que você foi por um motivo, se você precisa de assistência por um outro motivo, você vai ter todo o acesso, toda a assistência de forma integral. Aqui está falando alguma coisa relacionada a isso? Poderia confundir se a gente lesse um pouco dessa ideia de que vaga em hospital, médico, equipamento, insumo, mas aqui ele não foca na ideia de assistência integral, né? Então não seria a nossa questão ideal, a nossa assertiva ideal. E aí que entra, de fato, a nossa assertiva correta, que é a letra D, a igualdade. Por que a igualdade? Porque aqui no texto eles falam que esse grupo de empresários pegaram as vacinas para eles. No caso da igualdade, do princípio da igualdade no SUS, independente se você é de classe média alta, baixa, se você é, por exemplo, um hipossuficiente, você tem que ter o mesmo acesso a essas vacinas. Tá? Então aqui ele foca bastante nessa ideia de empresários, plano privado de saúde, essa ideia de pobres ou ricos, pagantes ou SUS, todos os brasileiros, tá? Então, em vários momentos ele menciona essa ideia de que não é porque você é empresário e ganha mais que você tem direito a pegar esse lote de vacina para você, tá? Então seria, né, fere o princípio da igualdade do SUS. E epidemiologia, gente, epidemiologia não é um princípio do SUS, ok? Então aqui, ó, na Lei 8080, tá? Lá na Constituição Federal, os princípios eles são mais enxutos e são 3, né? Descentralização, assistência integral e qual que é o outro? Assistência integral e universalidade, né? Aqui o que ele coloca? Ele coloca universalidade, integralidade de assistência, que é assistência integral, a mesma coisa, preservação da autonomia, e tanto na questão da defesa da integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, é nessa parte de privilégio de qualquer espécie que eles feriram, né, ao princípio do SUS. Direito à informação e a divulgação de informações quanto ao potencial, né, de quais serviços são ofertados. Beleza, então, ó, questão 1, letra D, o gabarito correto. Vamos agora para a questão 2. Agora sim a gente vai voltar para a Constituição Federal, tá? De acordo com a Constituição Federal de 88, são competências do SUS, exceto. Então, olha só, agora ele já saiu da ideia de princípios, ele quer saber quais são as competências do SUS, só que ele quer saber uma competência que não é do SUS. E cuidado, na prova, circulem quando ele fala exceto, incorreto, porque às vezes a gente vai tão direto na primeira questão e normalmente a primeira questão é a correta que a gente se emociona e fala gabaritei, é isso. E aí você esqueceu que na verdade você tinha que marcar errada, tá? Então, cuidado na hora da prova, leia com atenção. E aí você consegue, né, ir seguindo aos poucos as assertivas e ir tirando o que parece errado, o que parece certo, por aí vai, tá? Então, enfim. A primeira, executar ações do trabalhador. É uma atribuição do SUS, tá? Tá tanto na Constituição quanto na Lei 8080, tá? Se eu não me engano, é o artigo 6º da Lei 8080 que fala executar as ações, aí ele coloca, né? Trabalhador, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e por aí vai. Bom, então essa é. B. Organizar a formulação de recursos humanos na área da saúde. Sim, aqui lá na Constituição é o inciso 3 do artigo 200, né? Essa primeira é o inciso 2. 3. C, no caso.
Participar do controle da produção, transporte e armazenamento de produtos psicoativos. Sim, é o inciso 7 do mesmo artigo. E aqui, organizar a estrutura física de unidades de saúde. Não, essa questão de organizar ela é muito mais descentralizada. Então, na verdade, vão ser os gestores locais, por exemplo, no município, que vão organizar essa estrutura física, tá? O SUS ele mais coordena, tá? Então vejam aqui que ele mais organiza, participa, tá? Exceto a questão de algumas ações que ele coloca, né, em específico, que aí vem a ideia de execução. Então aqui, ó, o artigo 200, né? Ele tem um rol aí até que grandinho. E ele vai falar, inciso 1, controlar e fiscalizar os procedimentos, produtos, substâncias, tudo relacionado à parte também de hemoderivados, imunobiológicos. Então, que é de interesse para a saúde, tá? Ele controla e fiscaliza. E aí fiscaliza como? Pela vigilância sanitária, né? Tanto a nível nacional, estadual ou municipal, né? Pelas secretarias de saúde. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, tá? 3. Ordenar a formação de recursos humanos, estava lá na nossa questão. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Cuidado, tá? Quando a gente fala de saneamento básico, não tem a ver com a parte de execução direta, mas sim de participar dessas ações, principalmente formulando ali as políticas, né? Então, só tomem cuidado com isso. Inciso 5, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Isso está sendo, assim, o amorzinho dos examinadores. Embora seja de 2015, essa parte de desenvolvimento tecnológico está bem em voga, né? Inclusive agora o edital da Anvisa, eles cobraram bastante essa parte. Estão cobrando, né? Inciso 6, fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas, água para consumo humano, que entra mais na parte da vigilância sanitária, né? Inciso 7, participar do controle e fiscalização. Olha só, caiu na nossa questão também, né? Ele colocou dos produtos psicoativos, mas lembre também que pode ser produtos tóxicos e radioativos. 8, colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho. Então, aqui entra de novo essa ideia de participar, de colaborar, tá? E não de executar diretamente. Questão 3. De novo, referência à Constituição Federal de 88. Então, o inciso 1º, ele traz o caput do artigo 196, que, né, a gente tem que saber de cor e salteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, não é só social e não é só econômica, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, né? Então aqui a gente vê dois princípiozinhos sendo falados, o princípio da universalidade e o princípio da igualdade. Então está certo, né? O inciso 2, o que ele tem de errado? Então ele fala que é de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Devendo a sua execução ser feita somente através de terceiros? Claro que não. Inclusive, ele coloca que é feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou por pessoa jurídica de direito privado. Então, a relevância é tão pública que, na verdade, ele conta com vários atores nesse cenário. Tá? Mas a ideia da parte das ações e serviços de saúde é ser feita majoritariamente pelo poder público. E aí isso entra aqui no inciso 3, que a gente fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Né? Então tá vendo que não é só o poder público, não é só o poder privado, né? A iniciativa privada. A ideia é que o poder público tente abranger o máximo que ele puder, e o que não conseguir, tá tudo bem, ele pede ali uma ajuda, né, à iniciativa privada, ok? Então, a 1 e a 2 estão certas, aqui tem a referência do artigo, né, os artigos na Constituição Federal, e essa segunda está errada porque também é feito diretamente. Então, letra D, apenas 1 e 3 estão corretos. Questão 4.
Então, voltando, a gente tá vai e volta, né? Agora aqui relacionada à Lei 8080. De novo, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, vamos lá. A primeira está certa. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos conselhos, dos conselhos de saúde respectivos. Por que respectivos? Porque em cada esfera a gente tem um conselho de saúde e também a Conferência Nacional de Saúde. Tá? Então tem o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, que aí a gente fala do CONAS, do CONASCENS, do COSCENS, tá? Então tá certinho. B. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde, por exemplo, na época do Covid, tá? Então, a transferência de recursos para financiar o que não está previsto em questão de saúde, não pode. Você só faz esse remanejamento dos recursos se tiver ali algum problema de urgência, emergência no país. Tá? Então tá certinho. C, olha só, a nível a esfera nacional, né? O Conselho Nacional de Saúde e estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. Gente, esse plano de saúde aqui não é plano de saúde que você paga tipo CACI, AMIL, não, tá? Esses planos de saúde são planos, são documentos que os gestores conversam entre si para poder definir o que vai ser feito da saúde, qual que é a responsabilidade de cada um, tá? E aí ele coloca que esse conselho ele estabelece as diretrizes em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Por quê? Porque cada região é de uma forma. Não tem como também a gente definir um plano de saúde para todo mundo, para todos os estados. Então, o Conselho Nacional ele define as diretrizes, mas depois vem os gestores ali dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais e definem mais a nível local. E o que está errado, né, que é a nossa letra D, que seria: será permitida a destinação de subvenção e de auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa? Não, né? Na verdade não é permitido. Se a sua instituição tem finalidade lucrativa, é porque ela consegue exercer a ideia de absorver, né, o lucro, de, enfim, gerar renda pelo mercado financeiro, pelo mercado privado, tá? Então, esses auxílios que o governo dá só podem ser destinados a instituições sem finalidades lucrativas, por exemplo, ONGs, tá? Beleza. Então, questão 4, letra D, alternativa incorreta, mas que é a nossa correta. Questão 5. De acordo com a Lei 8.142, então aquela lei que fala sobre participação da comunidade, transferência dos recursos, relacionado aos tópicos acerca dos conselhos de saúde, nota-se, entre outras regras, a importância da definição das representações. O que são representações aqui? Os membros, os grupos, quanto de cada um, qual é a proporção que vai acontecer ali dentro dos conselhos. E aí ele coloca: as representações dos usuários nos conselhos de saúde e conferências deverá ser, aqui é junto, tá? Deverá ser, por força de lei, salientada uma característica especial, esta que está corretamente indicada na alternativa, e aí ele fala lá, né, na Lei 8.142, que as representações devem acontecer de forma paritária em relação aos conjuntos dos demais segmentos. Não é proporcional, tá? Então não é 30-70 proporcional, é paritário, é igual, é 50-50. Não é excluir o setor público, não, os segmentos, o setor público, obviamente que participa, né, desse segmento. E não tem a ver com ser 1/3 das vagas disponíveis, novamente, é paritário. Aqui o artigo 1º da Lei 8080, né, ele fala, para você ver como é importante, ele já fala que o SUS, sem prejuízo do legislativo, terá as seguintes instâncias colegiadas. Se é colegiada é porque tem vários membros, né? É um colégio. E aí ele traz aqui a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. É importante saber a diferença deles, saber em quanto tempo acontecem as reuniões, né? Que na conferência são 4 anos, tá?
e essa questão dos segmentos, qual que é a proporção que acontecem de forma igual nas duas. O parágrafo 4º ele fala que é exatamente o que a gente estava falando na questão anterior, né? A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. O que significa isso? Os demais segmentos, eles vão juntar setor público, setor privado, as instituições sem finalidades lucrativas e tudo mais. Tudo isso junto tem que dar 50%. Por quê? Porque os outros 50% vão ser para os usuários. Porque esses usuários é que fazem com que seja permitido, né, a participação da comunidade. Tá? Então, que também é muito presente na Lei 8080, enfim, essa questão da participação da comunidade como um princípio. Como que ela é feita? A partir da representação paritária desses usuários relacionados aos demais segmentos. Então, questão 6. Agora a gente vai falar dos sistemas de informação em saúde, tá? Os famosos SIS, em saúde. Então, o sistema de informação em saúde e análise de situação de saúde tem como objetivos: assinale a alternativa incorreta. Então, esses sistemas, eles são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados. Perfeito. Seu objetivo primordial é o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas da saúde. Sim, você fomenta esse sistema para depois fazer uma análise sobre aqueles dados relacionados à saúde da população. E essas informações, elas subsidiam a tomada de decisões, tanto nos níveis municipal, quanto estadual, quanto federal. O SINAM, que é um dos tipos de sistema de informação, né, que é o sistema de informação de agravos e notificação, e o SINASC, que é relacionado aos nascidos vivos, eles são exemplos de sistema de informação da saúde, correto? E a ECA e a errada coloca assim: os municípios não precisam recorrer às instâncias estaduais e federais para a tomada de decisão? Na verdade, a colaboração da tomada de decisão ocorre nos 3 níveis. Tanto é que essa questão C aqui, ó, fala, né? Subsidia nos 3 níveis, tá? Então, é isso que tá errado. Eles têm, sim, essa tomada de decisão em questão colaborativa. Aqui são alguns exemplos de sistemas de informação, né? Então, a gente tem o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SINASC, que é dos nascidos vivos, o SINAM. Eu tô frisando aqui porque SI é sempre Sistema de Informação. Aí o que vem depois é do que vai se tratar, tá? De agravos e notificações. PNI, que também tem a Política Nacional de Imunização, né? Esse é o sistema desse programa. Lembrar sempre que política é mais amplo e programa está dentro da política, né? A gente pode ter vários programas dentro de uma política. Tem aqui o Programa Nacional do Controle à Dengue, né? E tem aqui, por exemplo, do câncer, tá? O Sistema de Informação de Câncer. Beleza, questão 7. Aqui ele traz um estudinho de caso, aqui uma informação, mas que pra gente nem importa nesse aqui, tá? Então eu vou direto ao ponto. São objetivos do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. 1. Aí já vou trazer aqui a resposta. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Sim, tá? Cuidado para não confundir objetivo com princípio, beleza? 2. A formulação de política de saúde apenas no campo social. Eu não sei se vocês lembram, mas eu até frisei naquela hora. Eu falei, gente, não é só social, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que era. Não, acho que era aqui mesmo, nessa aqui. Aqui, ó. Eu até frisei aqui, ó. Coloquei. Gente, ó. Isso aqui é o caput do 196, né? Ó, mediante políticas sociais e econômicas, tá? Então, não é só social, não é só econômico. Então, vamos voltar. Perfeito? Então, essa aqui tá errada porque não é só apenas. E a 3, a assistência às pessoas por intermédio de ações de PROPRORE, né? Promoção, proteção e recuperação da saúde.
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, tá certo também? Então, gabarito 1 e 3. Por que eu frisei essa parte? De novo, a gente vendo aqui a ideia da assistência integral ou integralidade da assistência. Questão 8. A avaliação do serviço de saúde, cada vez mais utilizada como instrumento de apoio à gestão do SUS, visa contribuir para os problemas. Então, avaliar os serviços de saúde. Para que essa avaliação é feita? Desorientar o planejamento e mensurar o impacto? Não, você reorienta o planejamento, né? Lembrar que o planejamento é sempre planeja, executa, avalia. Não sei se vocês já estudaram o ciclo do PDCA, né? Que vem da parte da administração, mas muito utilizado aqui no SUS, tá? Então, você reorienta o planejamento, por isso que você avalia e não desorienta, né? A B é a certa. Reorientar o planejamento e mensurar o impacto da implementação de políticas, programas, serviços e ações sobre o estado de saúde da população, desculpa. Gente, aqui é legal porque aqui ele já dá exatamente na ordem do macro para o micro, tá? Então, políticas grande, depois, dentro das políticas a gente encontra programas, dentro dos programas a gente encontra serviços e dentro dos serviços a gente encontra ações, tá? Então, aqui é legal para a gente relembrar essa estrutura. C. Reorientar o planejamento e anular o impacto? Não, você mensura o impacto. Aqui ele coloca tudo bonitinho, aí no final, você faz isso, a questão do planejamento, para ver o estado de saúde dos enfermos? Não, é o estado de saúde da população, tá? E aqui ele coloca que são serviços de hotelaria, não, na verdade são serviços de saúde. E ações sobre o estado de São Paulo? Não, na verdade é a nível nacional, tá, gente? Então não se restringe aqui a avaliação a São Paulo, não. Então, nossa letra B é o gabarito correto. Tá seco, viu? Aqui em Brasília tá seco. Lei 880, agora a gente vai falar sobre os recursos humanos no âmbito do SUS. Deixa eu trocar agora que eu cansei dessa canetinha, agora vamos nessa. Os recursos humanos aqui no âmbito do SUS. Então, assinale a alternativa correta. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada de forma centralizada? Não, né? Inclusive, lembrar também que os serviços, dentro de um dos princípios do SUS, ocorre de forma descentralizada, a estrutura toda, né? Para que se chegue até o nível municipal e ele consiga ter ali maior autonomia para trabalhar a realidade local. Então, é descentralizado. Ah, desculpa, mas aqui no caso, ele coloca no trecho ali do artigo 27 de forma articulada, tá? Mas a gente sabe que a partir do princípio do SUS é articulado e descentraliza. B. Os cargos e as funções de chefia, direção e assessoramento poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Até aqui estaria lindo. Aí ele coloca ou parcial. Não, né? Quem exerce alguma função de confiança, alguma comissão, algum cargo em comissão ou direção, tem que ser em tempo integral, tá? Não pode ser parcial. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos, lembrar daquelas hipóteses, né, de acumulação legal de cargo, poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Sim, se você acumula, não precisa ser no mesmo estabelecimento. Você pode trabalhar num postinho e depois ir, por exemplo, para uma gerência específica, tá? Não tem problema. Desde que seja legalmente acumulável. Por exemplo, né, profissional da saúde com saúde é uma hipótese da gente poder acumular, né? D. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas por cada esfera de governo. Não, tá? Isso aqui, inclusive, dá um tilt, porque na maioria das vezes a gente fala que é descentralizado. Mas quando a gente fala sobre especialização de treinamento, a gente fala que é formado, que é construído por uma comissão nacional, tá? E aí essa comissão, ela permite com que haja participação das entidades profissionais, as entidades representativas, ok? Aqui é só para vocês verem, né? O artigo 28 é o que fala das funções de confiança ou cargo de comissão, enfim, que tem que ser em tempo integral, tá? Os servidores que acumulam 2 cargos podem exercer em mais de um estabelecimento, né, a atividade.
E aqui a gente não viu, né, esse último, não caiu na questão, esse parágrafo segundo, mas que ele fala que essa ideia aqui de você poder exercer o cargo em mais de um estabelecimento aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral. Então, assim, mesmo que você seja um servidor com regime de tempo integral, você pode praticar, né, exercer suas atividades em 2 estabelecimentos, exceto função de confiança ou função de chefia, de direção ou assessoramento, tá? Por quê? Porque esses cargos, eles têm que ficar em tempo integral naquele local, tá? Porque como realmente é uma função que exige mais, né, responsabilidades, você tem que passar por você o tempo inteiro, não tem como você simplesmente ir para outro estabelecimento e abandonar o barco, tá? Questão 10. A educação em saúde tem como principais objetivos promover conhecimento sobre processos, comportamentos e boas práticas em saúde. Não se preocupa em educação continuada, uma vez que essa não interfere na relação de melhoria entre paciente e profissional, pelo amor de Deus, né? A gente está o tempo inteiro falando que a educação tem que ser continuada. Entrou, fez um curso, depois você tem que fazer reciclagens desse curso, você tem que se especializar, tá? Não parou por aí, não. E claro que interfere, né? Nessa relação paciente-profissional. C. Uma vez já instalada a doença, não se vê a necessidade de realizar prevenção de doenças e agravos à saúde? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Instalou a doença, você vai tratar essa doença, mas você vai ainda tentar prevenir outras doenças e agravos que podem ocorrer, tá? Então não tem dessa. D. A realização de cursos de capacitação não é um instrumento utilizado na educação e saúde, é só um grande instrumento, né? Instrumento fundamental, então totalmente errado. E o SUS não contempla a sua participação na educação e saúde? Claro que contempla. No corpo do texto da Lei 8080, eles vão falar um pouquinho sobre educação e saúde. Mas se você for além, você vai ver que, por exemplo, existem políticas e programas relacionados à educação na saúde. E quem que institui isso? O Ministério da Saúde, que está completamente atrelado ao SUS, tá? Então, não existe isso aí, não. Gente, eu tô com uma alergia, peço desculpas por estar aqui coçando meu nariz. Mas enfim, a gente segue. E aí, então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. A integralidade da assistência constitui um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde. Uma estratégia para conferir assistência integral à saúde tem como um dos principais pilares. E você tem que lembrar que tudo isso que está aqui nas assertivas, praticamente todos, é válido, mas não tem a ver com assistência integral à saúde, tá? Então, marketing institucional tem a ver com você promover uma integralidade nos serviços? Não. Investimento em tecnologia de ponta? Não, porque se você precisa, por exemplo, de um acesso a alguma coisa, uma porta de entrada, né, que é um acesso mais básico, o que tem a ver você investir em tecnologia de ponta, né? Aumento do tempo de internação? Não, a gente quer diminuir o tempo, a gente quer que as pessoas não fiquem muito no hospital. Trabalho em equipe multiprofissional. Se você está integrando os serviços, você também integra esses profissionais. Então, seria a nossa assertiva. E divisão do trabalho entre as diferentes equipes, a ideia não é você compartimentar, fragmentar o serviço, e sim você unificar e trabalhar de forma inter e transdisciplinar, tá? Falando em terminologias relacionadas à disciplinaridade, né? Vamos ver aqui. Esse aqui tem que ler, tá? Considere o seguinte depoimento. Era assim. Os especialistas trabalham integrados organizacionalmente, mas não sistematizam programas conjuntos e não envidam esforços no sentido de unir entre si os seus conceitos teóricos e métodos de abordagem. Com esse depoimento, temos uma formação de equipe denominada de quê? E aí, gente, o negócio é o seguinte. É um livro, tá? De psicologia. A prática da psicologia hospitalar na Santa Casa de São Paulo. E ele traz esses 2 tipos de equipe multiprofissional. A multidisciplinar e a interdisciplinar. Ele não fala sobre transdisciplinaridade, tá? Mas o que ele fala que é o seguinte. Na multi, eles trabalham integrados,
e é exatamente copia e cola, né, do depoimento, mas não sistematizam programas. Já na Inter, eles buscam uma superação de fronteiras disciplinares. Então, eles constroem uma linguagem interdisciplinar, tá? Então, ao invés de só cada um falar o que tem que ser feito e pronto, que é a multidisciplinariedade, a Inter, ela constrói algo novo com esses vários saberes, ok? Só para vocês diferenciarem aí essas duas terminologias. Questão 13. Sobre as RAS, redes de atenção à saúde. Assinale as alternativas, né? Que tem a ver com a atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o bom funcionamento das RAS. Então, o que deve acontecer para que as redes de atenção à saúde funcionem bem, tá? E aí são todos corretos, aqui é só para a gente revisar. Então, elas precisam ser base, tá? Então, elas precisam ser uma modalidade que tem um mais grau de descentralização e capilaridade. Quando a gente fala de base, a gente fala que se você for lá no cafundó do brejo e você chegar numa rede de atenção à saúde lá, ela é uma base boa, sólida, tá? Descentralizada, mas que tem ali fornecimento de serviços de qualidade, de quantidade e tudo mais. Ser resolutiva. Então, se surgiu algum problema ali, não tem como... a gente não tem como fazer. Não, é proatividade, é você tentar resolver o problema ali para ele não subir para outros níveis de complexidade. Coordenar o cuidado, né? Então, você também ali vê o que está acontecendo do serviço de saúde dentro da sua rede e coordenar, acompanhar, gerir esses projetos, tá? E ordenar as próprias redes, né? Que é você entender que às vezes a rede de atenção à saúde que você tem ali, ela não é suficiente. E aí você vai conversar com outras redes de atenção, né? Então, reconhecer essas necessidades e organizar essas redes entre si. Então, todas corretas aqui. Isso aqui está na Política Nacional de Atenção Básica, né? A gente tem os princípios, que são os mesmos do SUS, universalidade, equidade e integralidade. E a gente tem as diretrizes, tá? São 9, depois deem uma olhadinha. Como tem PENAB no edital de vocês, pode ser que seja uma questão de prova. Questão 14. Aqui ele vai falar agora de atribuição dos profissionais. E ele quer saber o que não corresponde, não corresponde a uma atribuição do técnico de enfermagem, tá? Isso aqui está em uma portaria, que eu já vou mostrar, mas prestem atenção, porque pode se confundir com a vida prática diária, tá? Então, por isso que a gente precisa estudar, principalmente nas normas, porque às vezes essas normas elas tornam mais claras quais são as atribuições de um cargo ou outro. E vejam aqui. Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando a promoção da saúde, a prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problema de saúde, você pensa assim, oxi, mas não, eu trabalho lá no hospital e eu faço isso mesmo. Eu estou sempre em contato com as famílias, eu desenvolvo também ação educativa, acompanhando o problema das pessoas, num postinho que eu trabalho. Pois é. Mas por isso que eu falo que você tem que tomar cuidado, tá? Porque isso é uma atribuição do ACS, do Agente Comunitário de Saúde, é aquele que bate lá na porta, é bem regional mesmo, e ele sai desse aspecto hospitalar, né? Ele tenta coordenar ali a parte da saúde do bairro, né? Da comunidade mínima ali, tá? Então, essa seria a nossa alternativa correta, porque não é uma atribuição do técnico de enfermagem. Depois vocês deem uma olhada, tá na portaria 2488, tem vários incisos lá falando dessas atribuições. Claro, quem for fazer, né, para técnico de enfermagem. Quem for para enfermagem, aí a gente não entra nesse aspecto em si, né? São outros normativos. Questão 15. Aí ele quer saber, podemos considerar que as informações se referem à vigilância, então ele vai dar um conceito de vigilância e ele quer saber, é a sanitária? É a ambiental? É a epidemiológica? Né? Porque isso também está bem destrinchado na Lei 8080, no artigo 8º, no artigo 6º, tá? Nos parágrafos, né? Ele coloca lá o conceito de cada vigilância. E aí ele vai colocar,
tem por objetivo a detecção precoce de condições que favorecem a ocorrência de casos e instalação de focos de transmissão de doenças. Então, a epidemiologia, né, a vigilância epidemiológica, ela está sempre tentando analisar as informações para pegar, enfim, atuar de forma preventiva, para que não venham a surgir surtos, epidemias, pandemias, tá? Então, por isso que é uma detecção precoce. Aqui eu deixei para vocês, dar uma printada depois, só para você dar uma olhada nas diferenças das vigilâncias. A sanitária, a epidemiológica, a ambiental é a que não aparece, tá? É no conceito certinho lá da lei. E a vigilância do trabalho, né? De saúde do trabalhador, que também aparece. Ah, tá. E só para lembrar que esse conjunto de vigilâncias é o que a gente chama de vigilância em saúde, tá? E aí ele vai realmente desenraizando, né, em várias vigilâncias, de acordo com a área, né? Beleza. Questão 16. Durante a análise epidemiológica da dengue agora, né, tá em alta, muita alta. Observou-se incidência crescente de casos de doença ao longo de 3 anos consecutivos. No entanto, a taxa de letalidade, né, é a taxa que mata, cuidado que mortalidade e letalidade é diferente, essas taxas não podem ser, morbimortalidade também, né, não podem ser confundidas, permaneceu baixa. Assim, o fator epidemiológico que pode explicar essa situação é a adaptação do sistema imunológico da população. Porque, veja, as pessoas estão pegando dengue, porque a incidência aumentou, né? Os casos aumentaram. Mas as pessoas não estão morrendo. Então, é igualzinho gripe. Então, pega, mas ok, passa, tá? E isso significa que elas tiveram uma adaptação ao sistema imunológico da população. Ah, melhoria na qualidade do atendimento médico? Não, né? Na verdade, isso influencia, mas não diretamente na taxa de letalidade. O médico atender melhor ou pior, não adianta. Melhoria nas práticas de controle de vetor. Esse controle de vetor, ele é um fator crucial. Mas se a pessoa pega, não é o controle do vetor que vai reduzir a taxa de letalidade, entende? Então, não, aqui não seria a opção. E D, migração de pessoas infectadas para outra região. Na verdade, as pessoas saírem de uma região, isso realmente interfere, né, em algumas taxas, tá? Mas não explica o aumento dessa incidência. Ué, se as pessoas estão migrando, então como é que a incidência cresce? Tá? Então, de fato, seria a letra B de bolo. Ainda sobre epidemiologia, veja aqui agora que é de ACS, né? Mas é porque cai, tá, gente? A epidemiologia na prova de vocês, eu vi em vários pontos do edital, tanto na parte específica quanto na parte geral. Então, por isso que eu tô trazendo. Ele quer saber como prevenir, né? Na epidemiologia, como prevenir as doenças. Então, identifique aqui a alternativa correta. No nível de prevenção secundária de doenças, são adotadas ações de manutenção à saúde. E aí aqui é uma classificação, tá? O que é uma prevenção primária, secundária, terciária, tá? E ele também vai trazer a ideia do que é uma fase pré-clínica do sintoma, né? Da pessoa ter pego aquela doença ou não. Então, enfim. Aqui, quando a gente fala de prevenção secundária, a gente não está falando de manutenção da saúde. A gente está falando de um diagnóstico precoce e de um tratamento imediato, tá? Então, não tem a ver com manutenção da saúde. Aqui você já diagnosticou, mas agora vai entrar rapidamente com o tratamento para ver se você não agrava a situação. B. A reabilitação tem por objetivo identificar a doença diagnóstica? Não, aqui é a prevenção secundária, lembra? Eles trocaram os termos. Tá? A reabilitação da saúde é uma manutenção, você recompõe a saúde, depois mantém, né? E o outro, que é identificar a doença, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando de prevenção secundária. Na fase pré-clínica, surgem os principais sinais e sintomas. Não, é na fase clínica, tá? Na fase pré-clínica, a pessoa ainda é assintomática. E isso tem a ver, essa parte de fase clínica, pré-clínica, pós-clínica, tem a ver com a ideia também de período de incubação, né, dos vírus, das bactérias, dos micro-organismos, né?
Então, aqui também você pode fazer essa correlação. Pré-clínica, já foi infectado, mas ele não sente nada. Tá? E aí, a nossa alternativa correta, a letra D, a vacinação, a cessação de tabagismo, uso de segurança, cinto de segurança, são exemplos de medidas de proteção específicas, ou seja, evitam o surgimento de doenças ou agravos à saúde. Sim. Aí você fala, oxe, professora, mas cinto de segurança com doença? É porque, queridíssimo, a gente também fala também de... A gente também fala também, você vê o quanto que eu quero integrar. A gente fala de agravos à saúde específicos, né? Então, agravos também entra a ideia de acidentes. Então, um agravo, por exemplo, no ambiente de trabalho pode ser um acidente de trabalho, tá? Então, por isso que ele inclui isso aí, tá certinho. 18, aqui só para recapitular também, ele quer que você fale a diferença dos conceitos, né, de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. E a ambiental tá certa, e aqui na sanitária e epidemiológica ele trocou, tá? Então lembrar, sanitária, você vai sempre ler eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Epidemiológica, você vai sempre ler fatores que influenciam a saúde e também a ideia de tentar prever de forma antecipada, tá? Então você monitora, você conhece os fatores, mas você não influencia diretamente na eliminação ou prevenção da saúde por diminuição daquele agente, por exemplo, etiológico, tá? E esse aqui, você vai ver que ele vai falar de fatores ambientais que interferem na saúde humana, né? Se falou ambiente, fator ambiental, provavelmente vai ser vigilância ambiental. 19. Então, aqui, questão de biossegurança, tá? E processamento de produtos para a saúde. E aí, processamento, a depender, você pode falar de desinfecção, esterilização, higienização, limpeza, tá? Então, vamos lá. Considerando a biossegurança e as boas práticas, o técnico em enfermagem deve estar ciente de que máscaras, luvas de procedimento, avental, impermeável de manga longa e calçado fechado, tanto impermeável quanto antiderrapante, são os EPIs indicados e suficientes para a área de limpeza. Não porque entra também na RDC 15 o óculos de proteção. Ele tá lá, é um anexo lá embaixo, tá? Uma tabelinha que tem que ele coloca lá para qual área o que você precisa. Quando você olha a área da limpeza, você vê que também tem o óculos de proteção. Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à desinfecção por imersão química líquida. Tá? Aqui ele coloca, né, a utilização de saneantes à base de aldeído. Não. Se você fala da parte de equipamentos relacionados ao ar, né, ventilatória e inaloterapia, você não usa desinfecção química, porque pode ficar ali impregnado e isso pode vir a intoxicar o paciente, o usuário do SUS, enfim. O trabalhador do CME, né, que é o centro ali de esterilização, e a empresa processadora deve utilizar a vestimenta privativa, touca e calçado fechado, com certeza. Mas apenas nas áreas de recepção e limpeza? Não. Quando você fala de CME, ainda que tenha a classificação CME 1, CME 2, aqui você tem que ter esses EPIs em todas as áreas técnicas e restritas. Não é só recepção e limpeza. Perfeito? A D, que é a nossa correta, né? Então, uma desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto o número elevado de esporos. Sim, aqui vai entrar na ideia de quais são, qual a classificação dos produtos, desculpa, qual é a classificação dos artigos, né? Se é não crítico, semicrítico ou crítico, e para cada um deles você vai ter que fazer uma etapa de redução de micro-organismos, tá? Eu acho que tem no próximo slide uma tabelinha. E aí uma bandeja contendo instrumentais que foi utilizada na punção de uma veia profunda é semicrítico? Não. Se penetra um tecido subepitelial ou adjacente, é um produto crítico, tá? E não semicrítico. Cremítico é só mucosa íntegra, tá? Ah, olha aí. Então, segurança. Não crítico.
entram em contato apenas com a pele íntegra ou não entram em contato. E aqui você pode fazer uma limpeza dos produtos, dos artigos, dos instrumentos. O semicrítico entra em contato com a mucosa ou com a pele íntegra. E aí aqui você tem que fazer uma desinfecção de alto nível. Aqui ele coloca até na norma assim, no mínimo uma desinfecção de alto nível, tá? Aqui no não crítico também, no mínimo uma limpeza. E no crítico ele vai penetrar tecidos subepiteliais, por exemplo, um instrumental cirúrgico, né, que foi o que a gente viu, de punção venosa. Aí aqui tem que ser uma esterilização. 20. Sobre os conceitos de política de saúde, assinale, né, VOF. Então vamos lá. Política de saúde é um conjunto de serviços hospitalares? Não, né? Eles não se limitam ao ambiente hospitalar, eles vão muito além. As políticas de saúde vão muito além. São prioridades, objetivos e estratégias adotados para suprir as necessidades de saúde de uma população? Com certeza. As políticas de saúde não estão relacionadas ao desenvolvimento econômico de um país? Aqui está faltando também, né, um acento. Claro que não. A gente falou lá que a saúde, ela é, no artigo, se eu não me engano, 197, né, da Constituição Federal, a gente coloca lá que ela é feita mediante políticas sociais e econômicas. Muito juntas, né? Inclusive, se você não promove saúde, as pessoas ficam doentes, não conseguem trabalhar, não produzem e você impacta a parte econômica do país, tá? Então, não, tem relação sim. E inclusive, relação direta. Aqui, as políticas de saúde devem atender às necessidades de saúde de uma população. Para isso, o conceito de saúde e doença que se adota interfere diretamente no tipo de estratégia. Sim, você estuda, né? Como que as pessoas têm saúde, como que elas perdem saúde, adquirem doenças para você poder interferir ali com uma política de saúde. E vê, diversos atores influenciam, planejam e operam as políticas de saúde, como o Estado, o mercado e os cidadãos. Sim, com certeza, a gente acabou de falar da parte econômica. Então, letra A, letra correta. Vamos lá, estamos acabando. Bioética agora. Ele quer saber quais são os princípios da bioética. E aí a gente já tem aqui os 4 princípios da bioética. Não se esqueçam, tá? Princípio da beneficência, princípio da não maleficência, princípio da autonomia e princípio da justiça, tá? Então, é da maleficência? Não, é não maleficência. Existe fidelidade e infidelidade? Não. Existe veracidade e inveracidade? Não, tá? Então, esses são os 4 princípios da bioética. Aí aqui tem, depois vocês tiram um printzinho, tá? Para poder dar uma olhadinha em cada um. A banca adora confundir o candidato, deixa eu só trocar aqui. O candidato com esses 2 princípios, tá? Beneficência e não maleficência, então dá uma olhada. Questão 22, agora falando dos princípios de humanização. O que deve se levar em consideração, tá? Para atingir esses princípios de humanização. Definir a estrutura e a organização da rede assistencial, exceto a formalização do sistema de contrarreferência? Não, você inclui a contrarreferência. Inclusive, contrarreferência também fala bastante na Lei 8.142, da transferência de recursos e tudo mais. B. Ampliação e qualificação, a atenção ao planejamento familiar, incluindo a assistência à infertilidade? Não, isso aqui, gente, lá na política de humanização, essa parte de assistência à infertilidade é um objetivo específico, tá? E não um princípio. Aqui tá objetivo. E não um princípio, tá? Ele quer princípios de humanização. Ai, gente. É porque como eu tô com o mouse, é mais difícil. Aí eu faço essas estripulias aqui nos slides. C. Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação continuada das ações e serviços de saúde com participação do usuário, tá? Ou com participação dos usuários. Sim, esse é um dos princípios de humanização. E acesso da população às ações e aos serviços de saúde em pelo menos um nível? Não. O acesso tem que ser nos 3 níveis, tá? E aí, só para vocês lembrarem que a Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, ela fala, porque
Tem a política de humanização. Essa questão ela foi tirada da atenção integral à saúde, mas dentro dessa atenção integral à saúde da mulher, fala de um aspecto de humanização e qualidade, tá? Aqui são 11 princípios nessa parte de humanização, 14 diretrizes, 3 objetivos gerais e 14 macro-objetivos específicos, porque dentro dos objetivos específicos ainda tem ali alguns comandos, tá? Aqui é só para vocês entenderem o aspecto de uma política que engloba a parte de humanização, tá? Mas, enfim, não fiquem muito. Eu, Marcela, não ficaria muito presa a ter que decorar esses princípios, diretrizes e tudo mais, não. A gente tem que ir, né, direto no que é mais. A chance é maior de se cair. E eu acho que se for a parte de humanização, vai cair um conceito mais amplo, tá? Alguma coisa que seja um pouco mais tranquila. Mas eu trouxe porque é sempre válido. Vamos lá? Uma política muito importante pra gente, PNPS, né? Política Nacional de Promoção da Saúde. Ele quer saber quais são os temas prioritários dessa política. Então, a gente tem alimentação adequada e saudável, combate à fome e à miséria, embora pareça, né? Você fala assim, mas não é promover saúde? Só que isso está mais relacionado à parte de políticas sociais, tá? Mais abordada nas políticas sociais. Promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infantil e diabetes. O plano ele fala, né? A política, desculpa, ela fala do controle de diabetes e obesidade, mas ela não traz isso como objetivo prioritário, muito menos focar só na parte infantil. E enfrentamento ao uso do tabaco e de seus derivados, sim, também tá lá. Então, 1, 2 e 3. E aí aqui são os temas prioritários do PNPS, tá? Também é importante saber esses temas. Olha só, acabou! Eu achando que tinha mais, estava aqui correndo, mas é bom que deu, a gente está quase encerrando, né, essa 1 hora. Então, enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Tentei pegar os pontos mais específicos ali dessa parte geral. É muita coisa, dentro, por exemplo, da Lei 8080, você consegue tirar muita coisa, né? Mas, enfim, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E se precisar, mais uma vez, pode me chamar no Instagram, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau, até a próxima.